Você já pensou em escrever um livro? Eu particularmente acredito que todo mundo, ou praticamente todo mundo, deveria, ou pelo menos poderia, escrever um livro a respeito das suas experiências, seus pensamentos, algo que pudesse agregar às pessoas à sua volta. E por muitos anos eu pensei que eu queria, eu deveria, poderia escrever um livro. Eu comecei a trabalhar com ferramentas de assessment, que é o tema do livro que eu vou comentar aqui, em 94, e com essa empresa norte-americana que eu estou trabalhando desde 2001. Basicamente, toda a minha experiência profissional foi nisso, então eu acredito que eu deveria escrever um livro. E eu não conseguia nem sentar para começar a escrever a primeira frase. E aí eu recebi um convite para escrever esse livro aqui. Eu achava que eu ia ser escritor, sem querer ser desrespeitoso, né, nem demérito, mas eu escrevi esse livro, eu fiquei feliz da vida, é um capítulo, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de autores que tem no livro. E eu fiquei super animado, paguei, né? Na verdade você meio que paga e participa. E quando chegou o livro, eu falei, me deu um ar meio de decepção, né? Sei lá se é decepção. O livro é bacana, o tema é legal, tem algumas coisas bacanas aqui, mas você fala, poxa vida, mas com tudo isso de ser coautor, com esse monte de gente, e aí, mais ou menos que eu achei que ia resolver o problema, não resolveu, porque para mim isso aí também não, para dizer que eu sou autor, para mim pelo menos não conta muito. E como eu estava demorando muito para escrever o meu livro, a respeito de ferramentas de assessment, no caso, que sempre foi a área que eu mais trabalhei e estudei na vida, eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso de um livro aqui para a empresa, para o mercado, para os clientes, então eu vou trazer um livro de fora. E aí a minha ideia foi trazer o livro esse aqui, que é o The Universal Language Disk, escrito pelo Bill Bondstatter, que é o fundador da TTI Success Insights. Eu acredito que é uma das grandes autoridades da história do DISC no mundo, né? Ele não foi quem inventou o DISC, o Bill Bondstatter, não foi o primeiro, não é o maior, provavelmente, com certeza acho que não é, mas é quem colocou a primeira vez a teoria DISC no disquete no mundo, colocou a teoria DISC na internet, é quem tem a patente de trânsito de dados dessa natureza nos Estados Unidos, que é a plataforma de gestão de dados. E a última patente que ele estava por trás, né, porque ele criou um centro de pesquisa, foi a validação do DISC com uso de eletroencefalograma. Então eu falei, eu vou trazer esse livro aqui, do Universal Language Disk. E aí eu peguei os direitos para trazer lá nos Estados Unidos, que é da empresa que eu trabalho aqui no Brasil desde 2001, mandei para a tradutora, e quando chegou da tradutora eu fui revisar. E aí, eu revisando o livro, eu alterei um monte de coisa, alterei muita coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas na hora que acabei de revisar eu tinha alterado tanta coisa, e que não é muito do meu feitio, inclusive, né, porque veio de fora, tem que ser fiel, a minha revisão deveria ser uma revisão só se a tradutora usou os termos certos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas usam para o fator C, cautela, a gente usa conformidade. Então é a mesma coisa, mas a TTI usa a conformidade. Então esse tipo de revisão que eu precisava fazer. E a hora que eu acabei, eu falei, pronto, agora eu não posso mais publicar esse livro da Universal Language Disk, porque eu mudei muita coisa. Aí eu fui para os Estados Unidos, geralmente eu vou em janeiro para lá, para o congresso anual, que é em Phoenix ou Scottsdale, uma das duas cidades ali em Arizona, eles ficam variando. E eu falei com o Bill, Bill, temos um problema, eu fui revisar o seu livro e alterei um monte de coisa, e aí eu queria fazer uma proposta, vamos ser coautor no Brasil? E ele, para minha felicidade, topou na hora e falou, tá ótimo, tá tudo bem. Então eu tive o privilégio do meu primeiro livro, que é esse aqui, Manual Definitivo DISC, ele ter para Bill, eu e o Bill Bondstatter, né? E aí como é que ficou, como é que eu posso comparar esses dois livros, né? Esse aqui, vamos colocar assim, 40% é igual ao original, é igual ao do Universal Language Disk. Vamos colocar assim,
30% é igual ao original. Eu não tirei nada. 40% eu mudei. Eu fiz alterações, algumas até significativas, mas mantendo a estrutura. E 30% é novo. São ideias minhas. Então, como não foi simplesmente alguma edição que eu fiz, eu acabei realmente fazendo algumas mudanças significativas. Esse é o primeiro livro que eu considero que eu escrevi mesmo, que eu posso dizer, eu escrevi mesmo como coautor, até porque ser coautor do Bill Bondstetter nesse segmento, acho que poucas pessoas no mundo, talvez dê para contar numa mão, no planeta, as pessoas que conseguiram ser coautor do Bill Bondstetter, e eu fui um dos privilegiados. Esse livro tem 335 páginas, né? Quem fez a capa foi a Fox Comunicação, Rony Goldhilf, aqui no Brasil, um trabalho muito bacana, muito bom. E ele é como se fosse uma apostila de treinamento turbinada. Isso aqui poderia ser apostila de treinamento, tá? Se alguém quiser usar como apostila de treinamento, pode usar. É um super completo, sabe? Então, vamos pegar, por exemplo, na parte dos fatores puros, por exemplo, tem algumas coisas interessantes. Para cada fator puro tem uma poesia do Randick Wildrick, se não me engano, é isso, né? A gente traz 16 personalidades brasileiras como suposições de cada fator, tem algumas coisas bacanas. Tem também a pesquisa do coach no Brasil, é uma pesquisa que eu fiz aqui, deu 449 coaches, participaram dessa pesquisa. A gente usou outros instrumentos também, motivadores, inteligência emocional, axiologia, conhecimento em vendas, mas só na teoria diz que foram 449 preenchimentos, e é uma pesquisa bem bacana, bem interessante. Eu vou pegar mais algumas coisas no índice para vocês, né? Aqui fala, esse livro ele pode ser usado para qualquer usuário da metodologia DISC, qualquer ferramenta dá para usar, se é baseado no trabalho original do Marston, as emoções das pessoas normais, tá? Então dá para usar para qualquer um. Tem algumas coisas que são específicas para clientes da TTI, como a roda Success Insights, que é exclusiva da TTI, foi a TTI que inventou, inclusive, foi a primeira roda no mundo, hoje tem algumas parecidas, mas foi a TTI que trouxe. Eles criaram essa roda em 92, se não me engano. Fala da história da TTI no início, tá? Tirando isso, que é específico para quem é cliente, o restante serve para qualquer usuário de qualquer metodologia DISC que seja fiel ao trabalho do Marston, né? Então, ele segue uma lógica realmente de manual, de apostila de treinamento. Primeiro começa falando dos fatores puros, o D, o I, o S e o C. Lembrando, para cada uma vai ter uma poesia bem interessante, tem 16 exemplos de personalidades brasileiras para cada fator, para ajudar no entendimento. Depois a gente entra em combinação de fatores, e uma coisa que eu costumo falar sempre nos treinamentos de formação de analista é: você saber o que é DISC, você não precisa disso aqui. Você vai na internet, dá no Google, você sabe o que é DISC. Agora, saber usar, primeiro assim, saber a definição dos fatores é uma coisa. Saber os fatores em profundidade é outra. Agora, o saber usar a ferramenta, aí você precisa entender de combinação de fatores. Então, tem uma parte bem bacana, bem detalhada de combinação de fatores, que os fatores, eles se influenciam. Então, às vezes, eles se potencializam, às vezes, eles se anulam. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a dominância, se a pessoa tem uma dominância alta, vamos supor, de 0 a 100, 70%, é uma pessoa corajosa, é uma característica da pessoa dominante. Porém, se a conformidade for 90%, essa pessoa não é mais corajosa, ela é cautelosa, então tirou essa característica, mas não mexeu na objetividade da dominância, por exemplo. Tá? Dá outro exemplo, você pega uma pessoa dominante, uma pessoa direta, objetiva, 70%, de novo. Só que se a pessoa tiver 90% de influência, ela vai ser mais envolvente, mais persuasiva, mas não vai deixar de ser corajosa. Então essas análises de combinação de fatores são muito ricas e muito importantes. Depois a gente vai falar dos gráficos natural e adaptado, que é o estrutural e situacional. Isso é muito importante quando você vai usar uma metodologia, ver se tem essa diferença. Quando não tem,
geralmente é situacional, é o adaptado, que é uma pergunta afirmativa. O natural, o gráfico natural, fica a dica aí para vocês, vendo que a pessoa disse que ela não é, tá ok? E aqui está explicando isso, natural adaptado. Depois tem a parte de adaptação. É muito comum em treinamento, em curso de perfil comportamental, falar em mudanças. Eu não gosto muito de mudar, porque de falar em mudanças, não é que eu não gosto de mudar, não é isso. É que eu não gosto de falar de mudanças em gráfico DISC, porque eu acredito que o que a pessoa precisa não é mudar o perfil dela, é aprender o que não é natural, ou seja, se adaptar. Eu acredito que a pessoa deve se conhecer, se aceitar e se amar, e quando ela se conhece, se aceita e se ama, fica muito mais fácil ser quem não é. Uma outra analogia que eu faço de perfil DISC é como se fosse um idioma. A gente tem o nosso idioma mãe, que é o nosso gráfico natural. Isso não impede de a gente aprender outros idiomas. Se eu fui alfabetizado em português, isso não me impede de aprender inglês, espanhol, alemão, outro idioma. Agora, o fato de eu um dia ser fluente no inglês não tira o fato de que eu fui alfabetizado em português. O eu dominar outros idiomas me deixa uma pessoa mais completa, mais versátil, inclusive com um potencial de sobrevivência, entre aspas, maior, seja em atividades profissionais ou relacionamentos pessoais. Eu vou ser mais flexível, mais versátil. Então, depois eu falo da roda Success Insights, que aí no caso, esse é um capítulo que vai ter aí umas 15 páginas, que aí é só realmente para quem é usuário da TTI, porque esse é um recurso da TTI de análise gráfica. Tem uma outra parte muito bacana aqui no livro, que é como é que os fatores se relacionam. Isso é muito bacana para relacionamento interpessoal. Quais são as combinações, quais são os fatores que têm mais facilidade e mais dificuldade um com o outro. Depois a gente fala de perfil do cargo, tem um capítulo só sobre perfil do cargo, que é onde, na minha opinião, o instrumento ganha cor, porque o que é fundamental na teoria DISC? A teoria DISC é neutra. Não tem gráfico certo, vamos colocar assim, não tem gráfico bom ou ruim. Né? Existe mais ou menos adequado a um cargo, mas não existe um perfil melhor que o outro por definição conceitual. Todos os fatores têm prós e contras, todos. O D alto e SC, ainda que agora a gente trabalha com 8 fatores, na verdade, que é alto D, baixo D, alto I, baixo I. Os fatores baixos são fatores, são muito importantes que sejam lidos e interpretados também. Tá? Então, o perfil do cargo, ele é muito importante para você ter segurança no uso da ferramenta e fugir de perfis padrões e de estereótipos. Então, por exemplo, você pode ter um mesmo cargo em várias empresas e cada empresa demanda um perfil comportamental diferente em razão da sua cultura, do seu momento, do tamanho, tem que muitas vezes levar em conta perfil do subordinado, superior, pares, do time como um todo. Depois a gente vai falar de devolutiva, que é o momento de ouro, né, do trabalho para quem trabalha com isso, que é você fazer a interpretação do resultado. Então aqui tem dicas de devolutiva. Tem um capítulo bem extenso, bem legal, esse aqui eu mantive fiel ao dos Estados Unidos, que é só sobre aplicação em vendas. Isso aqui foi feito com colaboração da empresa The Brooks Group, né, e com o relacionamento com eles, que é uma empresa muito fera em vendas nos Estados Unidos. Então isso aqui eu mantive, eu não mexi nada. Para quem trabalha com vendas, esse capítulo é campeão, capítulo 12. O capítulo 13 é artigos e estudos de caso. Eu mantive algumas coisas dos Estados Unidos sem mudar, como, por exemplo, a parte de Big Data, que fala de diferenças culturais, né, fala sobre que nem todas as avaliações DISC são iguais, então quais são critérios para diferenciar os instrumentos. Aqui tem a pesquisa do perfil do coach que eu fiz no Brasil, que ficou super interessante. Depois tem perguntas e respostas, a gente tem um capítulo sobre a validade do instrumento no Brasil, e é isso, e alguns comentários de outros livros. Então, esse livro aqui, né, Manual Definitivo DISC, escrito por Bill Bondstetter e por mim, isso aqui é um privilégio e uma honra que eu vou levar para o resto da minha vida, de ter escrito um livro com uma das maiores autoridades no mundo em teoria DISC. Rapidamente, o primeiro instrumento que se tem com base no DISC foi o AVA, do Walter Clark, depois teve o J.P. Cleaver com Self-Description, John Guyer, que começou com a Performax,
Aí depois vieram pessoas como Thomas Hendrickson, da Thomas International, Bill Bondstatter. Eu acredito que, na minha opinião, os 3 que realmente difundiram de maneira muito intensa isso no mercado foi o John Guyer, o Thomas Hendrickson e o Bill Bondstatter, na minha leitura. Tá ok? Bom, então esse livro é um livro que pode servir de guia de referência para quem é usuário, para fazer devolutiva, para usar em processo de seleção, coaching, trabalhos de desenvolvimento, para ajudar a montar workshops de desenvolvimento. Então ele é um manual muito de consulta, e eu diria que, como eu falei, é uma apostila turbinada, uma apostila de treinamento turbinada, se puder falar assim. Os treinamentos que eu dou, eu não dou o livro. A apostila já é muito boa. Agora, esse livro realmente faz uma diferença em termos de volume de conteúdo. Tá? Então, quem quer volume de conteúdo e realmente dominar os fundamentos, esse é um livro bem, bem bacana. E lembrando que diz que é só uma parte. Quando a pessoa ela confirma o perfil dela, diz que não é ela, é parte dela. Isso é muito importante. E o resultado de uma pessoa é resultante de uma série de variáveis. Então, aqui eu estou falando de um material bastante denso da metodologia DISC. Agora, para usar bem uma ferramenta, não adianta só você saber o que ela faz. Você tem que saber o que ela não faz também. Então você tem que saber onde ela começa e onde ela termina. Muito dos erros que eu vejo no mercado com o uso de ferramentas é não colocar um limite claro de onde ela termina. Isso é muito importante, a gente tem que trabalhar dentro da caixa. E, mais importante, entender que a pessoa não é um gráfico. Né? Se a gente usar todos os instrumentos do mundo, de ferramentas de assessment ou de uso exclusivo de psicólogos, você não vai ler a pessoa por inteiro, é sempre uma parte. Então isso é muito importante entender. O DISC não vai trazer resposta para tudo, vai trazer referente àquilo que são comportamentos, emoções observáveis, ou, na minha opinião, a facilidade ou dificuldade de fazer alguma coisa. Ele não vai te dizer se a pessoa vai ter sucesso ou fracasso, se vai dar certo ou vai dar errado, mas é uma ferramenta extremamente útil, por exemplo, para fazer trabalhos de team building, melhorar processo de comunicação, gerenciamento, motivação, além dos usos mais comuns como processo de seleção, coaching, né? Trabalho é muito rico com líderes, fica muito interessante trabalhar com essas ferramentas, tá ok? Então essa é um pouco da minha história com o livro Manual Definitivo DISC, aquele que para mim foi o meu primeiro livro. Primeiro, porque depois tem os outros que eu vou falar em outros vídeos, tá ok? Agradeço muito a atenção, até o próximo vídeo.